A paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. E aí, como é que vocês estão? Espero muito que bem. Bom, eu vim aqui nessa tarde te entregar hoje duas chaves que vai abrir vitórias e portas na sua vida. Duas chaves que vai liberar acessos que até então estão fechados na sua vida. Vamos lá? Vamos conhecer quais são essas chaves? A primeira chave que eu te entrego hoje é a chave chamada oração. E eu escolhi aqui, irmãos, dois textos bíblicos, né? Eu creio que na direção do Senhor. Dois textos bíblicos aqui para dizer a você que essas duas chaves funcionam, que essas duas chaves abrem portas. O primeiro texto bíblico se encontra em Neemias, capítulo 1, verso 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que quer dizer essa passagem? Neemias era daquele povo escolhido de Deus. Só que outrora ele soube de uma notícia através de Anani, porque ele queria saber como é que estavam os cativos que sobraram da destruição da cidade de Jerusalém. E ele ficou sabendo de uma triste notícia que o povo estava em miséria, que o povo estava em desolação, que o povo estava em grande sofrimento. E ele se entristeceu com aquilo, porque era o povo dele, era o povo que fazia parte da geração dele. Então, o que aconteceu? No verso 4, após ele saber dessa notícia, ele foi orar e foi jejuar. Ele esteve orando 4 meses, orando e jejuando, pedindo a Deus a direção, pedindo para que Deus viesse ajudar ele nessa causa. E no capítulo 2, irmãos, do livro de Neemias, nós vamos ver a permissão, nós vamos ver a resposta de Deus para Neemias. Por quê, Vanessa? Porque Artaxerxes, que era o chefe de Neemias, que era o rei, porque Neemias era copeiro de Artaxerxes, ali ele liberou Neemias para ir até a cidade e reedificar os muros. Neemias não podia sair assim, ai, eu fiquei sabendo dessa notícia, agora eu vou largar meu emprego, eu vou sair correndo. Não, irmãos, não é assim não. Ele precisava que o rei liberasse ele. Ele precisava que o rei deixasse com que ele fosse até aquela cidade e reedificasse aqueles muros, levantasse aqueles muros novamente. Então o rei ele permitiu. O rei não só permitiu ele ir, como o rei deu cartas, o rei deu madeira, o rei deu toda a infraestrutura que Neemias ia precisar para levantar novamente aquela cidade, para que tudo viesse a funcionar. Mas por que ele conseguiu essa liberação? Porque ele foi orar, porque ele foi jejuar. Ele não foi contar essa situação para A, para B, para C, para D, para ninguém. Ele foi orar, ele foi clamar, ele foi buscar. Então a primeira chave que eu te entrego hoje é a chave da oração, é a chave do clamor, é a chave da persistência. Não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de pedir, porque uma hora papai vai te responder. Uma hora ele vai te dar vitória através da sua oração, através da sua persistência. A primeira chave é a chave da oração, é a chave para que você não venha desistir de orar. A segunda chave que eu te entrego nessa tarde, que é a chave da vitória, é a chave do jejum. É a chave que abre, irmão, caminhos, é o jejum. Eu entendo que o jejum é para mortificação da nossa carne. O jejum é para fortalecer o nosso espírito e queimar a nossa carne. Porque, irmãos, é só através do jejum e da oração que nós consigamos estar bem espiritualmente. É claro que tem muitas pessoas que jejuam por outros propósitos e eu não vejo mal nenhum nisso. Mas a primeira causa de jejum, irmãos, principal é para o nosso espírito, é para o nosso fortalecimento. Mas aqui nessa segunda passagem que eu vou ler para você, o jejum, ele foi feito por uma causa. Ele foi feito para livramento. Amém? Então vamos lá, vamos ler. A segunda passagem bíblica que eu trago para você, que está aí incluso nessa chave, se encontra em Esther, capítulo 4, verso 16, que diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Sussã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Você conhece muito bem essa passagem aqui, é a passagem de Esté. Esté, ela chegou a esse ponto, irmãos, de jejuar e orar por essa causa referente a um livramento. Por quê? Porque no capítulo 3 de Esther, no verso 8, nós vamos ver o quê? O decreto de Amã. Quem era Amã?
Era o braço direito do rei Assuero. Era um homem muito importante ali do lado do rei. E Amã, ele começou a implicar com o povo judeu. Esther era judia. Esther veio do povo de Deus. Esther veio do exílio. Então, o que que aconteceu? Ele começou a implicar com o povo judeu. Olha aqui, Assuero, esse povo aí judeu, ele não está respeitando a nossa lei. Mas por que que ele fez isso? Porque Mardoqueu, que era aquele homem que cuidou de Esther, ele não abaixava a cabeça para Amã. Ele não abaixava a cabeça para o inimigo. Então, Amã começou a ficar o quê? Perturbado. Ah, esse povo judeu aí, ó. Esse povo que serve outros deuses. Esse povo aí que fica com esse negócio de Deus para lá, Deus para cá. Ele criou esse decreto. E ele foi falar para o rei, manda matar todos os judeus. Manda matar o povo de Deus. E o Mardoqueu, que cuidou de Esther, quando ele ficou sabendo disso, irmãos, ele rasgou as vestes dele em sinal de humilhação. E ele fez com que Esther soubesse disso. Ó, Esther, agora que você está aí no reinado, agora que você é rainha, faz alguma coisa pelo teu povo, faz alguma coisa pelo povo judeu, faz alguma coisa por nós, porque senão todos nós vamos o quê? Padecer, todos nós vamos morrer, Esther. Esther não cruzou os braços, irmãos. Ela, por ser rainha, poderia muito bem pensar assim, eu tô nem aí, já tô aqui no reinado. O rei já me escolheu, era 127 mulheres naquele concurso, ele escolheu a mim. Mas por que que o rei escolheu ela? Antes do rei Assuero escolher ela, quem escolheu ela foi Deus, para exaltar a vida dela e para, através da vida dela, trazer um grande livramento para o povo judeu. Porque Deus sabe quem escolhe. Então, irmãos, ela poderia muito bem ter falado, eu já estou aqui no reinado mesmo, já estou aqui, vocês que se virem. Mas ela não fez isso. Ela lutou pelo povo judeu, ela lutou pelo aquele povo. Foi aí que ela fez o quê? O que eu li no verso 16 para vocês. Quando ela soube da notícia que o povo estava em grande risco de morrer, o povo judeu estava em grande risco de morrer, o que que ela fez? Ela foi orar e foi jejuar. Ela foi buscar a Deus. E detalhe, irmãos, ela estava 30 dias sem estar na presença do rei. Ela estava 30 dias sem ver a cara do rei. E naquela época, quem estivesse sem estar na presença do rei e fosse entrar na presença do rei sem o rei chamar, essa pessoa morria. Podia ser funcionário, podia ser mulher, podia ser quem fosse. Ela estava 30 dias sem ver a cara do rei. Ela não poderia ter ido à presença do rei sem o rei chamar ela. Mas antes dela ir à presença do rei, irmãos, ela orou e ela jejuou. Ela não foi de qualquer jeito. Ela não foi de qualquer jeito. No verso 4 do capítulo 5, nós vamos ver o quê? O banquete de Esther. Ela entrou na presença do rei. Depois que ela jejuou, depois que ela orou, depois que todo mundo ajudou ela no jejum, na oração, aí ela foi até a presença do rei. E quando ela chegou na presença do rei, ela alcançou graça. Mas por que ela alcançou graça? Porque ela já tinha jejuado e orado antes. Ela já tinha buscado antes. Então, as duas estratégias, as duas chaves que você está recebendo hoje, através desse vídeo, é o jejum e a oração. São duas chaves, irmãos, que abrem portas. São duas chaves o quê? Que traz vitória. O jejum, ele é para quebra, é para quebra. Aquilo que está amarrado, aquilo que não anda, aquilo que não vai, aquela causa que está parada. Você pode entrar com jejum e com oração, para que Deus venha intervir, para que Deus venha tirar as forças do diabo, porque aqui Amã era o próprio diabo, para querer matar o povo de Deus. Era o próprio impedimento, era a própria barreira para que o povo não recebesse de jeito nenhum a vitória, não recebesse de jeito nenhum milagre. Então aqui Deus, ele deu estratégia para Esther. Vai orar, vai jejuar, vai falar com o rei. E quando ela entrou na presença do rei, ele estendeu o quê? O cetro para ela. Pede, Esther, o que que você quer? Até metade do reino se te dará. Então o rei ali, ele viu graça em Esther, porque Deus estava na frente dela, porque ela já tinha feito ali a sua oração e o seu jejum. O que eu quero falar para você nesse dia? Eu trouxe duas passagens para você. Eu provei dentro da palavra para você que a oração e o jejum funcionam. A Bíblia está recheada de pessoas que oraram, que jejuaram, que clamaram, que buscaram e que alcançaram favores da parte do Senhor. Então, muitas das vezes, as coisas não têm acontecido na sua vida porque está faltando mais o quê? Você orar mais, você buscar mais, você jejuar mais, você se entregar mais. Porque tem coisas, irmãos, que não adianta. Se você não entrar com força, se você não entrar ali, ó, com mais, sabe,
empenho, você não vence, porque o diabo tá aí, ó. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para trazer impedimento, ele veio para trazer barreira. Ele veio para fazer com que o povo não alcance vitória, com que o povo não receba nada da parte de Deus. Mas para receber da parte de Deus, irmãos, nós temos que lutar. Nós temos que ser guerreiros. Então a primeira passagem que eu trouxe para você se encontra em Neemias, capítulo 1, verso 4, onde mostra que Neemias orou. A segunda passagem se encontra em Esté, capítulo 4, verso 16, aonde Esté orou e jejuou e teve vitória. Quer vitória? Vai para o jejum. Quer vitória? Vai para a oração. Tá bom, irmãos? Porque sem oração, irmãos, sem jejum, sem buscar, sem pagar o preço, não tem vitória. Eu poderia muito bem vir aqui nesse vídeo falar para você, ó, Deus está te entregando carro, Deus está te entregando marido, Deus está te dando 2 chaves de emprego. Irmãos, eu não estou aqui para brincar com a tua fé. Eu não estou aqui para brincar com o teu sentimento. Eu estou aqui para trazer a palavra verdadeira, a palavra contida nas escrituras sagradas. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te ensinar, dentro da palavra de Deus, a você ter vitória, a você ter milagre. Se Deus mandar eu falar, você vai ter isso, você vai ter aquilo, estou te entregando isso, estou te entregando aquilo, eu falo, irmãos. Nós temos que falar o que Deus manda. Mas hoje queimava muito dentro de mim essas 2 chaves, que é o quê? O jejum e a oração. São grandes armas para destruir o inferno. São grandes armas para destruir Satanás. Certa vez, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E eles foram perguntar para papai, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E papai disse, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, irmãos, o jejum é muito importante, a oração é muito importante. Então, recebe aí nessa tarde essas 2 chaves. A chave primeira, oração, e a chave segunda, jejum. Se você unir essas 2 chaves, você vai abrir grandes portas. Vai acontecer grandes libertações, grandes milagres, grandes coisas vai acontecer na sua vida. Porque eu trouxe aqui para você, irmãos, não foi a minha história, não foi a história do meu vizinho, não foi a história do meu parente, não. Eu trouxe aqui para você 2 passagens bíblicas de pessoas, irmãos, que oraram, que jejuaram, que clamaram, que centraram na presença de Deus e obtiveram vitória. Por que que você não vai obter? Você só não vai obter vitória se você não buscar, se você não usar as chaves certas, irmãos. Porque para cada situação nós temos que usar uma chave. Para cada situação nós temos que entrar com força, nós temos que entrar mesmo arrebentando as portas do diabo, para que nós venhamos ter vitória. Amém? Então fica hoje com essa palavra. 2 chaves, oração e jejum. Você usando essas 2 chaves da forma certa, irmãos, não tem como as portas não se abrirem. Não tem como as coisas não acontecerem para você. Amém? Então fica com essa palavra nessa tarde e recebe essas 2 chaves e usa. Usa, tá bom? Que você vai ter grandes vitórias no nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, né, pela presença de cada um de vocês, tá bom? E que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.